Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou tentar falar sobre este livro, Carrossel Sombrio e Outras Histórias do Joe Hill. Esse é um livro de contos que veio na Tag Inéditos, é um lançamento de 2019 do Joe Hill. É uma coisa muito louca. Talvez você tenha algum preconceito aí com livro de contos, dificilmente eu leio algum livro de contos também, mas com relação a livro de contos de histórias de terror, é demais. Como é um livro da Tag, né, vocês podem ver que vem uma revistinha aqui informando sobre o livro. Oi filha, obrigada! Veio uma revistinha aqui falando sobre o livro, sobre o autor, que pra quem não sabe, Joe Hill é filho do Stephen King, um grande escritor de terror. E nesse livro, inclusive, tem alguns contos aí em parceria com o pai. Um desses contos que eu acabei lendo, acho que no Kindle, quando eu acabei de comprar o Kindle, ele estava à disposição para leitura gratuitamente. E é um conto muito louco aí sobre motoqueiros em fuga. Não sei se vocês assistiram Encurralado, é um filme do Spielberg. Diz a lenda que esse filme foi feito quando ele tinha 17 anos e ele teve que mentir por causa da idade, enfim, tem algumas lendas aí sobre esse primeiro filme do Spielberg. É um filme muito louco sobre um caminhoneiro. A gente não vê a face desse caminhoneiro, não vê o rosto dele, e tem um cara que tá fugindo desse caminhoneiro na estrada. Apesar de ser o motorista e o caminhoneiro sem rosto, a gente morre de medo, tem muito suspense, muita tensão no filme, é muito bom. Se você não conhecer, veja, pra vocês terem uma noção, eu assisti esse filme em VHS quando eu tava pensando em estudar cinema, então é uma referência muito legal. Ryu, para com isso! Esse livro, como eu disse, tem muitos contos e tem uns contos muito loucos. O Carrossel Sombrio é muito legal, ele fala de uma turminha aí de amigos que foi num carrossel meio estranho e depois disso algumas coisas aconteceram com eles. Tem um que é muito legal, que é Wolverton, Estação Wolverton, uma coisa assim que tem a ver com como se fosse uma estação lobo, né? Meus filhos estão pegando meus livros e fazendo pilhas. Forma que o autor descreve quando ele para nessa estação, o que acontece na estação, como o trem se agita e de repente ele tá do lado de um lobo, assim, é uma coisa muito louca, muito legal. Tem um sobre um monstro do lago, né, que é clássico, assim, duas crianças acabam encontrando um monstro enorme no meio da neblina, nas margens ali do lago, é muito legal. Uma das histórias que eu mais gostei tem a ver com tecnologia. É o de uma menina que por algum motivo o pai dela não pode mais trabalhar, ela era assim, tinha dinheiro para muitas coisas, de repente ela ficou sem nada, a mãe dela abandonou o pai, só que eles estão no mundo assim, muito acima, então as máquinas ali é normal ver as máquinas tomarem conta, sabe, tipo inteligência artificial, que tem os robôs que ajudam as pessoas, os robôs que você paga ali para fazer companhia, ela paga um robô ali para fazer companhia para ela, é o aniversário dela, esse robô faz muitas coisas por ela e o final é realmente uma coisa muito louca. Tem uma história aqui que é muito legal, que é o Fauno. Tem uma portinha mágica. Nessa portinha mágica a gente entra num mundo mágico e você pode caçar os bichos que estão lá dentro. Mas não são bichos assim, elefantes, nem um grande safari com onças e tal. São faunos, fadas, bichos encantados, sabe? Mágicos. É legal por causa da história, não é muito legal porque eles caçam bichos desse tipo unicórnio, sabe? Mas é muito legal como foi construída essa ideia de ter uma porta mágica e aí alguém se beneficiar disso, porque a pessoa que conhece essa porta pela primeira vez, ela cobra para que as pessoas caçem lá dentro. É bem louco, mas o final também é muito louco. Todos os finais, diferente da escrita do Stephen King, que geralmente o final é péssimo, a maioria aqui é muito bom. A maioria dos finais são muito bons. Tem uma história também que é bem legal dessa relação com livros que a gente tem, que é um desses ônibus de biblioteca, e a gente vê um espírito devolvendo um livro que ele não devolveu. É muito interessante como ele faz essa ligação, que é depois da morte dos pais desse cara, que acabou virando motorista, como foi construindo essa história dos fantasmas irem devolver os livros e quais livros esse cara recomenda pra eles. Então tem aí uma história bem bonitinha, assim, bem sentimental até, eu diria. Apesar de, claro, ter esse toque aí de terror, mas é uma história bem reflexiva e bem legal pra quem gosta de livros. Tem um
um dos últimos contos, se não for o último, que é O Campo do Medo, que tem um filme no Netflix. Eu não assisti, eu comecei a assistir o filme, mas ele é bem paradinho, apesar de que também aqui em casa tá meio difícil conseguir assistir filmes com essas crianças. Tem que esperar elas dormirem, né, pra assistir esse tipo de filme. Mas é um filme muito simples, assim, tem cara bem de thriller, daqueles bem baixo orçamento, eu diria, porque tudo acontece no campo. Tem alguns flashbacks ali, mas é coisa bem tranquila. O que mais gostei, pra falar a verdade, nesse filme, foi o movimento da grama. Da grama, acho que é uma grama alta, enfim. Vou tentar explicar rapidinho. Esse campo, nesse conto e também no filme, o que acontece? Um casal de irmãos está ali na estrada e de repente eles ouvem alguém chamando no meio desse campo. Eles param um carro no estacionamento próximo e eles começam a ouvir a voz do menino. E eles estão lá, menino, menino, acho que é Tobin. E ele fica, socorro, socorro. E eles não sabem onde esse menino tá, a grama é muito alta. Então primeiro o irmão entra e aí tenta procurar o menino. Depois, na sequência, a irmã que está grávida entra nesse campo e começa a procurar o menino. E quando eles percebem, parece que eles andaram em linha reta, mas não. Cada um tá num lugar, parece que cada vez eles se afastam. Às vezes a voz vem do lado esquerdo, às vezes a voz vem do lado direito. É uma coisa que muda muito de lugar. Eu achei que o conto é bem interessante, o conto finaliza, assim, mais ou menos a história. Mas o filme é legalzinho, eu assisti o final, assim, mas eu achei que o conto foi muito mais legal. Enfim, gente, Campo do Medo, então, que é um dos contos que tem aqui, está no Netflix. Se você é assinante, assista, porque é bem legal. Meu, o que eu mais lembro é o movimento das folhas, assim, da grama, sabe? É bem interessante, tem tudo a ver com o clima, mas o conto é muito... No final desse livro tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa que o Stephen King também faz com os leitores dele, que é explicar ali um pouquinho de cada conto, de como, quando eu escrevi, o que eu estava sentindo, ou o que me deu essa ideia. O Joe Hill conta bastante disso, ele é bem parecido com o pai, eu diria, nessa parte, e ele é bem sincero com relação à relação que ele tem com a escrita. Né, o primeiro peso de ser o filho do Stephen King, que é um grande mestre aí da literatura de terror, principalmente, né, que é o mesmo tipo de escrita que ele faz, que realmente é um trabalho. Então, dificilmente aqui, tanto Stephen King quanto o Joe Hill, e acredito que os outros filhos dele também do Stephen King, acabe falando sobre dom. Ele fala sobre muito trabalho, sobre colocar uma meta por dia, escrever não sei quantas mil palavras por dia, quantas páginas, e aí é uma meta diária. Então acho que até é uma coisa que você acaba aprendendo, né? O Stephen King é bem prolixo, ele escreve demais, descreve demais. Acho que até por isso, por essa meta diária que ele tem desde o início da carreira, que é de escrever tantas palavras para que o trabalho dele renda. Né? Então eu acho bem interessante esse tipo, que é um trabalho mesmo. Claro que é legal porque ele consegue vender o trabalho dele, mas é interessante também pela dedicação e pela dedicação que ele acaba passando para os filhos também. Na revistinha da Tag que veio junto, a gente tem um pouquinho sobre cada um dos filhos de Stephen King. A filha dele é pastora. O outro filho também escreveu um livro com Stephen King, mas é um outro tipo de história, não tem a ver com terror. A esposa do Stephen King também é escritora. Então, assim, é muito legal como isso na família dele ficou influenciada, mas de diferentes formas, né? Só pelo jeito, assim, o Joe Hill foi o que mais se aproximou ali do pai, mas ele relutou muito contra isso. E é legal também o jeito que ele fala e como ele explica as coisas aqui no livro. E eu acho que, assim, é uma superação a pessoa conseguir falar tanto, assim, né? Ter uma responsabilidade de ser um filho de uma celebridade ou de alguém bem importante no meio que você também tá. Então é isso, gente. Se você tem algum medo de livro de contos, eu sugiro que você leia esse, porque cada história tem um começo, meio e fim, e você até sente aquele gostinho de quero mais. Só que eu acho que todos os contos aqui estão na medida certa. Tem muitas ideias muito interessantes. Inclusive eu comecei a ler um livro, esqueci, A Casa dos Espíritos, que parece que tem um quesinho aqui de algum conto e tal, mas depois eu falo pra vocês. Não tô gostando muito, pra falar a verdade. E acho que é isso, gente. Eu recomendo muitíssimo essa leitura. Tem contos maravilhosos. Tem esse do Fauno, tem o da tecnologia, que eu esqueci o nome, tem o Devoluções Atrasadas, que é dos espíritos que devolvem os livros. Espíritos porque as pessoas já morreram. Tem essa do Fauno, que é da portinha mágica, mas que um cara se apropriou para vender ingressos para caçadores. Tem essa estação Wolverton, que é muito louca quando ele se dá conta de que ele tá numa estação assim de lobos. Um Carrossel Sombrio, que dá nome ao livro, que é
muito demais, assim, pra quem gosta de circo, de carros, como é que chama? Parque de diversões, esse clima, assim, é muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando voltar aos poucos, tá meio difícil gravar com essas crianças. Eu só consegui hoje porque eu estou de férias. Espero que eu consiga gravar alguns vídeos aí, que eu consiga me acostumar para gravar os vídeos normalmente como eu fazia antes. Deixem aí sugestões, comentários, enfim. Se você quer assinar a tag, eu tenho um cupomzinho de desconto que faz com que a gente ganhe aí alguns créditos. Eu não lembro o valor agora, antigamente era R$35, agora não sei se tem algum desconto na assinatura ou algo do tipo. Mas vou deixar aqui pra vocês e é isso. Até o próximo vídeo.